Amém e amém. Uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. A paz esteja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar mais uma vez anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que espada alguma, de dois gumes, apta a discernir boas intenções e más intenções, faz divisão entre juntas e medulas. Porém, Jesus ele diz: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para compartilhar um trecho, uma porcentagem do Evangelho de Jesus Cristo, que já é a última hora. Felizes são os servos quando o Senhor vier achar fazendo assim. Este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra. Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. O Evangelho do Reino ele está sendo pregado em testemunho às nações, em testemunho a todas as pessoas que ouvem. Virá em seguida o fim. A Bíblia diz que o fim vem, e o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O dever de todo ser humano é temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois os seus mandamentos não são pesados. Ora, não tem mandamento novo, mas a palavra antiga que foi anunciada, isso é o mandamento de Deus. Não existe mandamento novo, mas a mesma palavra antiga que foi pregada é o mandamento de Deus. Ouve a palavra de Deus, obedece as palavras de Deus, crê no Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que a graça de Jesus esteja com todos aqueles que amam o Senhor Deus e que amam a sua palavra, porque felizes são aqueles servos quando Jesus vier encontrar fazendo assim. Essa noite eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus. Essa noite eu quero compartilhar a mensagem do Evangelho. Está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 2. O livro de Tiago está escrito no capítulo de número 2, acerca da fé. E assim estamos aqui nessa noite em defesa da fé, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Diz no capítulo de número 2, versículo 14: meus amados irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Somente a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã tiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito daí virá? Ora, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me, pois, a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas tu, ó homem vão, não sabes que a fé sem obras é morta? Essa é uma palavra sobre a fé, sobre a verdadeira fé. Essa é uma palavra que estreita o nosso raciocínio, o nosso caminho, o nosso ponto de vista sobre a fé. Porque para muitos fé é apenas acreditar em Deus e já está tudo bem. Só que a palavra de Deus está dizendo que até os demônios creem em Deus e se estremecem.
Por isso a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a mesma palavra ela usa o exemplo e comparação de um irmão ou irmã que tem necessidade, que precisa, por exemplo, da roupa do corpo, e alguém vê que essa pessoa tem necessidade e diz: vai em paz, Deus te abençoe. A Bíblia vai falar: ora, a fé sem obras é morta. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Aquele que pode de fato fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Se alguém tem necessidade, como a palavra de Deus está dizendo, o irmão ou a irmã tem necessidade de vestimenta, então se alguém disser: vai em paz, Deus te abençoe, e essa pessoa podendo assim fazer algo e não fizer, peca contra Deus. Ou seja, a fé sem obras é morta. As obras elas cooperam para a fé daqueles que crêem em Deus. Mas não é que as obras elas vão salvar as pessoas, porque muito hoje se fazem para serem salvos, mas porém para ser salvo, a Bíblia diz que é por meio da graça, mediante a fé, a qual está em Jesus Cristo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas a salvação é perante e mediante a graça através da fé. Isso não significa que a fé é simplesmente cruzar os braços e dizer: eu creio em Deus. Mas a fé é confessar que crê em Deus e praticar a vontade de Deus. Não que a caridade ela vai salvar alguém.